De novo, dá outro tapa aí. Síndico nunca mais. Você já ouviu essa frase? Ou você já disse essa frase? Por que as pessoas se frustram tanto nessa atividade? Um amigo meu, quando eu assumi como síndico, ele disse assim: você é louco, David, você é louco. Não vai mais ter tempo para a família, não vai mais ter tempo para a sua empresa, para os seus trabalhos que você executa. Você vai ver, o pessoal vai te deixar maluco. Bom, meu nome é David, se você não me conhece, né? Meu nome é David Ribeiro, eu sou especialista em sistemas, sou especialista em administração de empresas e condomínios, sou síndico há mais de 4 anos e não sou louco, não fiquei louco, ok? E o vídeo de hoje é para dizer, para falar para você o que fazer para não se arrepender de ter assumido esta atividade. Como ser síndico e não se arrepender, né? Como ser síndico e ter tempo de qualidade. Como ser síndico e ter tempo de qualidade na família e no seu trabalho, na sua atividade. Afinal, a grande maioria dos síndicos, eles não vivem da função que realizam, né? Eu também não. Eu acabo me dedicando a esse trabalho, essa atividade como síndico, pensando apenas ali no meu patrimônio, né? Uma forma que eu achei de ajudar aqueles que, como eu, moram ali no condomínio a ter um patrimônio melhor. Mas eu não vivo disso. E digo para você uma coisa, a maioria está assim. Só que dessa grande maioria, eu conheço muita gente que já foi, e eles falam assim: nunca mais eu quero ser síndico. Isso é coisa de louco, isso aí não dá. Outros estão atuando e falam: quando acabar o meu mandato, não quero mais. Você vai para uma assembleia, e aí quando está lá na assembleia, você tem pessoas que, no momento que falam assim: olha, alguém gostaria de participar do conselho gestor? Alguém gostaria de ser conselheiro? Alguém gostaria de ser subsíndico? Síndico? Ninguém quer levantar a mão. Por quê? Porque já se frustraram ou porque já ouviram de alguém que se frustrou esta frase: nunca mais quero ser síndico. O vídeo de hoje eu vou passar 5 dicas do que você tem que fazer, do que eu faço, para não se arrepender de ser síndico, ok? Você perde muito tempo tendo que responder no WhatsApp? No início do meu trabalho, né, da minha atividade como síndico, como eu perdia tempo com isso. Perdia tempo demais. Eu não gostava de deixar as pessoas sem resposta, né? Achava deselegante, falta de educação. E aí ficava muitas vezes até altas horas da noite respondendo. Era alguém falando assim: David, olha, a antena coletiva parou de funcionar. Aí depois, olha, você sabe me dizer quando é que vai ser feita a leitura da água? Ô David, olha, tem a luminária lá do parque, ela tá apagada. Ô David, o pessoal jogou lixo fora das lixeiras. Ô David, tem criança da festa do Salão A lá no parquinho. Ah, David, eu não concordo com isso, não concordo com aquilo. Entendeu? Eram perguntas, várias perguntas, todos os dias. Pior, nós usávamos um grupo do WhatsApp. E aí, aquela pergunta de uma unidade, de uma pessoa, ela se tornava a pergunta de outras 100. E aí todo mundo comentando, uns a favor, outros contra. E o pessoal batia a boca lá entre eles, porque já se viu perguntar uma coisa dessa, é problema seu. Coisas assim, de grupo de WhatsApp, ok? E aí nessa situação, eu lá à noite, perdendo o meu tempo da minha família, que eu podia estar com meus filhos, né? Que eu podia estar ali no meu convívio familiar, tempo de trabalho. Muitas vezes eu estava aqui nessa sala e tendo que responder o WhatsApp porque tinha acontecido algum problema. E eu gastando esse meu tempo especial da família, tempo especial de trabalho. Pior, desgastando a minha imagem diante de muita gente, com questões que não valiam a pena eu estar ali perdendo tempo respondendo.
Você sabe que em todo lugar sempre tem o do contra, aquele que vai fazer de tudo para ficar te espetando, te apunhalando, né, enchendo o saco, essa que é a palavra. E mesmo que seja um ou dois, fomentando você ali no grupo, testando sua paciência, isso desgasta a imagem, isso desgastava a minha imagem, isso me incomodava. Até que chegou um ponto que eu falei, sabe de uma coisa? Eu vou dar um basta nesse tal de grupo de WhatsApp. Chega de grupo de WhatsApp. E aí comecei a pensar numa forma inteligente, num plano eficaz, eficiente de comunicação, que eu pudesse então apresentar para o grupo gestor e mediante assim, o consenso, a autorização deles, né, eu então levaria isso para uma votação. Esse plano, eu defini nesse plano, por exemplo, regras de horários. Quais eram os horários que deveria receber ligação na minha unidade, né? Porque já estava virando costume. O pessoal não tem muito simancol, né? Não percebe que passa do limite. E aí era gente ligando para mim 11h30 da noite, porque estava sem sinal de internet. Um problema que não era nem problema do condomínio, porque o sinal da internet é algo direto que ele tem que resolver com a operadora. Era gente tocando no meu interfone 7 da manhã, sábado, dia que eu uso para tirar para a família, para descanso, e o pessoal ligando. E aquilo estava realmente me incomodando. Então, a primeira regra que eu coloquei nesse plano inteligente de comunicação eficaz foi definir horários. Horários e dias para que as pessoas, então, ligassem. Por questões simples, né? Também nós definimos o seguinte, um número próprio. Um número próprio. Não era mais o meu celular. Eu tinha ficado maluco, estava ficando louco com todo mundo ligando no meu celular. Aí às vezes eu ia ver, não era alguém da família, do trabalho, nada, era pessoal do condomínio perguntando coisas simples. Por que que tem um carro estacionado na rua ao lado do condomínio? Não sei. Mas a pessoa estava preocupada. Vai ver que é de um ladrão, roubaram, né? E mandava mensagem. Então, um número próprio, para desvincular do meu número e o número do condomínio. E aí ali a gente começou a organizar. Esse plano daria o pontapé dessa organização. O plano também ele tinha um item a mais que era a gente saber exatamente uma lista, né? Eu fiz assim um levantamento da lista de ocorrências. Por que é que eles mandam mensagem no meu celular? Por que é que eles me ligam? O que é que eu atendi nesses últimos meses que realmente preciso eu dar continuidade na atividade? O que pode ser repassado para outra pessoa? Então ali fazendo essa lista, eu comecei a perceber que muita coisa podia ser dado andamento com outra pessoa, por alguém que recebe do condomínio, né? E aí então fizemos ali uma lista, determinando então os tipos de ocorrência, os tipos de chamado, e nessa lista a pessoa então já sabia, olha, para esse tipo de problema eu vou ligar na portaria. Para esse tipo de problema, eu vou falar com o manutencista. Para esse tipo de problema, para cada problema, vou falar direto com a operadora. Então, cada problema, com quem ele deveria falar. Já essa pessoa que iria receber essa mensagem ou esta ligação, ela sabia, estava sendo orientada por nós do que ela deveria fazer com aquele problema. Exemplo, o elevador parou, não está funcionando. Então qual é a primeira ação? Chamar a empresa terceirizada. Não precisa esperar, colocar no livro, passar recado para o zelador, mandar mensagem para o síndico chamar, para o zelador chamar. Não. O próprio controlador de acesso, a própria portaria, que é onde normalmente as pessoas ligam quando tem o seu problema, ele poderia já tomar essa decisão de chamar. Um problema da antena coletiva, não tem problema. Ele também pode chamar a terceirizada. Então, uma lista de tarefas, tá certo? E nesse método de classificação, para cada tipo de ocorrência, para cada tipo de problema, a gente então também colocou uma possibilidade de solução.
às vezes as soluções são simples, né? Basta você ir lá de repente e tirar da tomada, colocar na tomada de novo e o equipamento volta a funcionar. Coisas assim, né? Para destravar, um Wi-Fi, né? Coisas simples. Então, orientações. Pô, não deu certo? Ok, chama a terceirizada, né? Ao chamar a terceirizada, passe a informação para frente. Seja para assistente do síndico, para o síndico, seja para alguém do grupo gestor, mas já passe o problema, o número do chamado e a solução que foi dada daquela situação. Percebe? Começou ali, eu comecei a ver que ia mudar muito a minha vida. Então era um plano que ia mudar a minha vida, um plano de comunicação eficaz, uma saída inteligente, no lugar de eu receber a ligação de todo mundo, eu receber mensagem de todo mundo. Eu estava agora dividindo responsabilidades com treinamento, com orientação e devidamente direcionada para a ação que atenderia bem o condômino do condomínio que eu sou síndico. Outra coisa que nós colocamos ali naquele plano de ação, se era uma tarefa que precisava da minha autorização. Muitas vezes você tem uma situação, quer ver só? A bomba d'água para de funcionar. E por conta da bomba d'água parar de funcionar, você precisa ali de uma situação, uma peça que quebrou, a bomba reserva não está funcionando, tem que fazer algo urgente. Ali precisa de uma autorização, um gasto grande ali, R$2.000, R$3.000 com a compra de uma nova bomba. Mas quando o gasto é pequenininho, olha, é o botão do elevador, é uma presilha de alguma coisa lá para o portão, para o funcionamento do portão, ali não precisa da autorização do síndico. Então, alçada de autorização de gastos, né? Alçada de autorização de gastos. E, por último, então, penalidades. Porque tem gente que mesmo tendo critério de trabalho, mesmo tendo um plano inteligente, não quer seguir. Então, penalidades para quem, de repente, ligar para o síndico, 2 da manhã, né? Para perguntar alguma coisa, ou, olha, está fazendo barulho na vizinhança, coisas assim que eu passei e que, David, você é o síndico, faz alguma coisa. Mas o que eu vou fazer para resolver o problema do barulho de uma festa num vizinho do condomínio? Entende? Então, penalidades. A questão toda desse projeto, onde tinha ali então um número próprio para atendimento, ele tinha eu avaliei uma lista, em cima dessa lista eu criei uma classificação, criei método de trabalho, a pessoa sabia exatamente para quem ligar, dependendo de cada tipo de situação, quem recebia a ligação sabia o que fazer com aquela ligação, sabia quem deveria chamar caso ele não conseguisse resolver o problema, né? Porque às vezes o problema é simples, dá para ser resolvido. E dali em diante, após a abertura de chamado, se aquilo viesse gerar um custo alto, se dependia da minha autorização ou não, e depois o outro passo era nos avisar da solução tomada. Esse plano completo foi levado para o grupo gestor. O grupo gestor avaliou, deu aval. Montamos então uma Assembleia Geral Extraordinária. Levamos isso a voto dos condôminos. E adivinha só, os condôminos deram o seu ok. E depois disso, minha vida ficou muito melhor, ficou muito mais tranquila. Porque agora eu não estava mais lidando com situações de todo mundo, a toda hora, em qualquer momento, e até mesmo situações que eu não precisava de mim para serem resolvidas. Sabe, as pessoas costumam reclamar, e normalmente, já dizia Galileu Galilei, que quanto menos uma pessoa sabe, mais ela quer discordar. Então o que a gente fez? Além dessa mudança para essa comunicação eficaz, além dessa mudança, né, da comunicação do condômino para com o síndico, para com aqueles que prestam serviço no condomínio, nós também montamos uma comunicação eficaz do síndico para os condôminos, com informações semanais das atividades ou informações semanais daquilo que está preocupando mais, deixando todo mundo a par do que está acontecendo. Essa comunicação é colocada nos quadros,
né, de aviso no hall de entrada de cada bloco, é colocado nos elevadores, é mandado pelo WhatsApp, é mandado pelo e-mail, de forma que todo mundo acaba se inteirando da situação. Então, se você quer viver mais tranquilo, né, se você quer ter qualidade de vida, tempo de qualidade com a sua família e no seu trabalho, atenda essa dica: comunicação eficaz, tá certo? Está difícil suportar as críticas? A segunda dica de hoje, ela vem trazendo o que eu faço com os críticos e não com as críticas. É isso mesmo, as críticas são importantes, mas a gente já tratou disso em um outro vídeo, talvez você tenha assistido, talvez não, mas procura lá nos canais que você vai encontrar como transformar reclamações em oportunidades. E aí você vai saber o que eu faço com as críticas. Elas são importantes, mas mais importante do que as críticas são os críticos, são as pessoas, aqueles que geram a crítica, tá certo? Eu costumo dividir os críticos em dois grupos. O primeiro grupo é aquele que vai te criticar independente de qualquer coisa. Ele critica você. Ele não critica o que você fez, o que você faz, no que você está envolvido. Ele critica você. Você pode trazer uma barra de ouro. Ele vai criticar você. Por que que é ouro? Por que que não era alumínio? Vai criticar você. Então, eu costumo fazer, sabe o que com esse primeiro grupo? Eu coloco na geladeira, ignoro. Esse tipo de gente não merece seu tempo, não merece o meu. Mas tem um segundo grupo de críticos que esses são, assim, importantíssimos. Eles costumam criticar as atividades, as tarefas. A preocupação deste segundo grupo não é se você está se dando bem, se você está fazendo um bom trabalho. Ele está preocupado se o que você está fazendo está sendo útil, está sendo positivo, está reduzindo custos, está trazendo benfeitorias, está melhorando a situação que ele convive, que ele vive. Ele está preocupado com ele, está preocupado com todos ao redor dele, né? Esse grupo de pessoas é especial. Essas pessoas, elas costumam ter um perfil mais analítico, um perfil que consegue olhar e ver detalhes, que muitas vezes a gente no momento do planejamento ou até mesmo da execução, a gente pode ter deixado passar batido. Então, ter na equipe esse grupo de pessoas é fantástico. É um grupo de pessoas que tem a capacidade de ver os detalhes, de enxergar as coisas com uma outra visão, né? Você precisa ter pessoas assim no seu grupo de trabalho para imaginar como isso é positivo para você, como isso agrega valor, como isso é bom para o condomínio, né? Você ter pessoas que consigam analisar, criticar, não a pessoa, mas a situação de trabalhos e resultados e tarefas envolvendo você, né? Esse grupo, eu costumo agradecê-los pessoalmente. Eu costumo agradecer eles publicamente. Às vezes eu mando elogio no grupo falando assim: olha, obrigado fulano, obrigado ciclano por ter dado esta dica, por ter passado esta informação, por ter visto esta situação, né? Eu costumo dar ouvidos, eu costumo dar voz para as pessoas, porque quando uma pessoa que critica alguma coisa que você está fazendo errado, quando ele tem um olhar para criticar e fala assim, isso pode melhorar, né? Ela precisa perceber, ela precisa sentir que você deu ouvido, você deu importância. E é o que eu faço, eu dou importância, dou ouvidos e ela começa a perceber o resultado da mudança da minha atividade, da tarefa que eu autorizei, de um projeto que está sendo executado. De repente é uma coisa mais simples, é um comunicado dando um alerta geral para todos de uma dica que foi dada por alguém que tem esse perfil mais analítico, tá certo? Sabe? Tratar as pessoas dessa forma, dando ouvidos, dando valor para o que elas falam, para o que elas demonstram, isto transforma críticos em aliados. Eles
irão criticar situações, tarefas. Agora, se você não ouvi-los, eles não irão mais criticar situações e tarefas. Eles vão se juntar àquele grupo que vai estar criticando você. E pior, vão estar criticando com razão. Então, você não precisa se preocupar com as críticas. Mas você precisa saber exatamente separar esses dois grupos de críticos. Os que precisam ir para a geladeira, ser ignorados, e os que precisam ser transformados em aliados. E lembre-se daquela frase de Malcolm X, né? Ativista político. Se você não recebe nenhuma crítica, provavelmente é porque você não tem nenhum sucesso. Te desejo sucesso, desejo que você consiga transformar críticos em aliados, ok? Você já sentiu que alguém está sempre à frente, um passo à sua frente? É horrível, né? A terceira dica do vídeo de hoje é como você estar um passo à frente dos demais condôminos. Como você estar à frente e não atrás, estar um passo à frente. No início das minhas atividades como síndico, puxa, eu sofri demais. E gravando esse vídeo, eu espero que você não precise passar pelo que eu passei, caso você vier a ser síndico ou se você é um síndico. Eu sofri porque não tinha experiência como síndico e eu tinha problemas nessa minha administração como síndico. E eu olhava e percebia que sempre as pessoas estavam um passo à minha frente. E as coisas aconteciam e parecia que eu era o último a saber. Sabe, quando todo mundo sabe que tem um problema e só você não, você é o último a saber, era assim que eu sentia. E aí eu comecei a avaliar as situações, eu comecei a avaliar as ocorrências, porque eu perguntava para mim mesmo, por que eu sou o último a saber? O que eu preciso fazer para estar um passo à frente? E avaliando as ocorrências, vendo ali com calma, eu comecei a perceber que havia uma certa similaridade entre elas. As pessoas que estavam um passo à frente, normalmente eram pessoas que sofriam primeiro daquela situação, sentiam aquela situação primeiro do que eu. E também pessoas que tinham conhecimento daquilo, né? Daquele tipo de problema. Então, eu não conhecia, eu não sabia, ou eu não precisava daquele serviço, então eu sempre estava um passo atrás. Por exemplo, um portão. Eu sempre entro e saio de carro do condomínio. Toda vez. Então eu não uso o portão, a entrada e saída com a clausura ali para pedestres. Então quando tinha um problema na mola do portão, por exemplo, eu era o último a saber. Eu não sabia. Alguém já que passou pelo portão ficou sabendo primeiro que eu. E eu não sabia para exigir, para correr atrás de uma solução. E foi avaliando essas situações que então começou a despertar na minha mente o que eu precisava fazer. Eu lembro de uma outra oportunidade, aquela foi terrível, 2016 isso. 13 de agosto, não esqueço, uma data que não dá para esquecer. Jogo do Brasil com a Dinamarca, Brasil ganhou de 4-0, era um sábado. Esse jogo foi à noite, se não me engano, umas 9, 10 da noite, assim. E eu lembro que foi chegando assim à noitinha, comecei a receber mensagem, naquela época eu ainda usava o tal do WhatsApp em grupo, né? E eu comecei a receber mensagem. Olha, a antena coletiva parou, a antena coletiva parou. Lá do condomínio, sei lá, umas 20 pessoas, 30, quem sabe, dependia da antena coletiva. E eu comecei a receber alguns questionamentos assim mais incisivos, né? Algumas críticas. Ah, parou de funcionar essa porcaria, não sei o que você vai fazer? Que hora vai voltar a funcionar? Ó, tem o jogo do Brasil, tem o jogo do Brasil. E aquela pressão toda. Mas não tinha o que fazer, eu estava de mãos amarradas. O prestador de serviço, mesmo abrindo o chamado, ele não chegaria a tempo de resolver o problema
para que todos pudessem assistir o jogo do Brasil. Era o jogo das Olimpíadas no Rio de Janeiro, não sei se você lembra dessa época. E eu não podia fazer nada. E lá no grupo do WhatsApp bombando. Tinha ali umas 10 pessoas que reclamaram, e junto com essas outras 10, umas 30 mais, se condoendo da situação do vizinho, começaram então ali a reclamar também, a exigir providências, né? É engraçado que eu não lembro de ninguém falando assim, vem assistir o jogo na minha casa, né? Mas o pessoal estava ali se condoendo da situação. Bom, a questão é que apareceu no grupo um dos condôminos que disse assim, olha, eu acho que sei o que é, vou lá ver. E pediu autorização e o Honda foi com ele, abriu a sala onde ficava o equipamento da antena coletiva e ele simplesmente tirou da tomada e colocou novamente. Voltou a funcionar. Ele colocou no grupo, pessoal, resolvi o problema. E naquele momento o meu pensamento foi, por que é que eu não pensei nisso antes? Para pensar nisso antes, você precisa conhecer. E então, foi a hora que caiu a ficha para mim. Caiu a ficha que eu precisava montar um mapa de pontos críticos do condomínio. Pontos críticos operacionais, pontos que poderiam gerar problema para as pessoas, né? Então, por exemplo, sistema de água, sistema elétrico, sistema de gás, vamos lá, piscina, academia, né? Churrasqueira, lixeiras, né? A área do lixo. Então, eu comecei a montar um mapa de pontos críticos. O que eu deveria fazer se viesse a ter um problema com a bomba d'água, com a pressurizadora, com o elevador, com o portão, né? Comecei a montar um mapa de pontos críticos para a área operacional, o que eu deveria saber, o que eu deveria entender. Ali, por exemplo, eu descobri que o prestador de serviço anterior, ele não colocava nas bombas d'água qual era ali o código de fabricante, qual era a capacidade, aonde ela estava ligando, qual era a serventia dela. Eu não sabia nada. E ao fazer esse mapa crítico de segurança, eu também incluí nesse mapa o seguinte, quando acontecer esse tipo de problema, quem tinha que verificar possíveis soluções, porque às vezes a solução era só tirar a tomada e colocar novamente, né? Quem deveria abrir o chamado, e ao abrir esse chamado, a quem ele fosse chamar, quem é que resolve o problema, né? Que deveria ser feito o chamado, e ao resolver o problema, a contraprova. Porque por falta de conhecer exatamente, muitas vezes o terceirizado acaba querendo ali ganhar, enrolar, a troca de uma boia de caixa d'água que não precisava ser trocada, coisinhas assim, né? Que você sabe que acaba acontecendo no dia a dia quando a gente não está cercado de gente que a gente confia. E ali então a contraprova, né? Normalmente é a troca de uma peça, então é a peça velha, é uma foto do antes, uma foto do depois, contraprova. Com tudo isso, eu passei então a estar o quê? Um passo à frente. Passei a estar um passo à frente porque eu conheci, eu estudei melhor aquilo que eu estava administrando, aquele condomínio, onde eu sou o síndico. Eu passei então a conhecer melhor as pessoas que poderiam resolver o problema. As pessoas que tinham condição de resolver o problema. Pessoas que eu pudesse confiar também para ver, para acompanhar se havia uma situação de risco de gerar problema. Sabe? A gente precisa conhecer o que administramos, mas vamos também estar rodeados de pessoas que queiram te ajudar, pessoas confiáveis. E vou falar para você uma coisa. Confiança é algo assim que demora a ser conquistado e se perde rapidamente, você sabe. Mas
Hoje eu posso dizer para você que você precisa, eu preciso, dar chance para que as pessoas construam uma história de confiança com você. E vou te dizer então, se você quer estar um passo à frente, depois de fazer todo esse mapa, depois de você verificar para cada tipo de problema, possíveis soluções, quem é que deve ser acionado, quem é que deve resolver o problema, né? Abrir um chamado, se for o caso, a contraprova da solução. Depois de você fazer tudo isso, você precisa decidir as pessoas que vão estar ao seu lado. Você precisa ter ao seu lado pessoas de confiança. Agora, você precisa ter longe de você pessoas que não são confiáveis. Se não dá para confiar, é melhor que esteja longe de você. Fazendo isso, você com certeza estará sempre um passo à frente dos demais, ok? Eu desejo que você consiga alcançar esse sucesso atendendo essa dica, essa terceira dica do vídeo de hoje. Seu zelador é um garoto de recados? Então você precisa de um manutencista. Ou o seu zelador é daqueles que decide tudo, resolve tudo? Cuidado, hein? Logo, logo, teu condomínio não vai precisar mais de um síndico, ou pelo menos não vai precisar mais de você como síndico. A quarta dica de hoje, tão importante quanto as outras dicas, né, desse vídeo de hoje, é o seguinte: planeje estar no controle. Planeje estar no controle. O que, quem, quando, como e onde fazer cada tarefa. Quem tem que planejar é você, que é o síndico. Eu não sei se você conhece aquela frase de Steve Jobs, né? Que diz assim: tão importante quanto planejar o que vai ser feito é planejar o que não deve ser feito. Quem faz esse planejamento? É você, sou eu, como síndico, tá certo? É muito cômodo, é muito bom ter alguém que possa responder por nós. É muito bom ter alguém que possa ver os problemas primeiro do que nós. É muito bom ter alguém que vai tomar as broncas, vai segurar a bucha, segurar o rojão por nós. Mas a pergunta que você deve fazer é: se um problema realmente grave acontecer, sei lá, um acidente, alguém morrer dentro do condomínio executando um trabalho, um serviço, uma obra, quem que vai responder por isso? Você ou seu zelador? Caso ele tenha tomado a decisão de permitir que o prestador de serviço trabalhasse sem os devidos EPIs. Você sabe, né? O Código Civil Brasileiro diz que você será responsável. Você será processado. Você terá que responder na justiça por qualquer problema dentro de um condomínio. Somos responsáveis civil e criminalmente. Então, se não dá para terceirizar a responsabilidade, será que não é melhor você estar no controle? Será que não é melhor você dar as cartas, definir, decidir? Esta é a pergunta que você precisa fazer para você. E eu vou dizer uma coisa. Se você quer ter tranquilidade, eu estou aqui gravando hoje na minha sala de trabalho, né, onde eu administro atividades da empresa onde presto serviço, onde trabalho aqui. Meu condomínio está lá e eu estou aqui tranquilo. Por quê? Porque eu planejei estar no controle. Planejar estar no controle é planejar detalhadamente qual é a tarefa de cada um, o que cada um deve fazer, como fazer, quando fazer e onde fazer. E é isso que eu quero chamar a tua atenção nesse vídeo. É você também planejar. Sabe, a figura de um zelador é uma figura muito conhecida. É aquele bom moço, fala com todo mundo, querido, amado ali pela maioria, detestado por alguns, mas é aquele rapaz que sabe trocar o chuveiro, sabe trocar uma torneira. É aquela pessoa que quando precisa fazer o orçamento do portão, ele está lá para receber os prestadores de serviço. É a pessoa que vai
de repente, acompanhar se o serviço interno está sendo bem feito. A pergunta é, será que você precisa desse tipo de trabalho? E eu estou falando aqui de zelador, mas você pode transferir isso para muitas outras atividades dentro do seu condomínio. Sabe? Quando eu revisei, quando eu refiz o meu planejamento, com a decisão de estar no controle, eu percebi que o que eu precisava não era de um zelador. Eu precisava de um manutencista. Pela situação que eu estava vivendo, pelos problemas que eu estava enfrentando, pela dificuldade, pelos custos. Eu precisava reduzir custos. Eu precisava de um manutencista. O zelador segurava a bronca, o zelador ouvia as reclamações, o zelador segurava o rojão ali por mim. Só que ele não resolvia o problema. E quando a coisa apertava mesmo, voltava para mim. Então ele estava sendo para mim um garoto de recado. Tem problema no elevador? Chama o zelador. Para o zelador chamar a terceirizada. Faltou energia elétrica? Chama o zelador. Para o zelador ligar na companhia de energia elétrica. Você percebeu? Um garoto de recado. Não era isso. Ah, faltou material de limpeza? O zelador vai fazer a lista para o síndico comprar. Eu não precisava de um garoto de recado. Eu precisava de alguém que fizesse alguma coisa. De alguém que agisse. E aí, revisitando o planejamento, eu percebi então que não era só o zelador que eu precisava trocar por um manutencista. Eu precisava também ter uma assistente que, devidamente orientada, pudesse ler todos os e-mails do condomínio, pudesse ler todas as mensagens de WhatsApp, pudesse receber todas as ligações e ali orientada soubesse como dar continuidade, dar acompanhamento nas atividades. Uma assistente que pudesse supervisionar o trabalho de todos aqueles que de alguma forma estão ligados à atividade que eu sou o controlador, o síndico. Eu precisava também de abrir cadastro nas empresas próximas do condomínio, material de construção, material de limpeza de piscina, casa de ferragem, entre outros, para facilitar a agilidade, né, no processo. Ah, tem um problema, precisa comprar o material, liga lá, pode ir no buscar que eu já estou ligando autorizando. Rapidez, agilidade, não ficar esperando. Eu percebi também que eu precisava de um cartão de crédito do condomínio, não o meu pessoal. Um cartão de crédito do condomínio para comprar na internet. Existem muitas coisas boas e com preço muito melhor quando você compra na internet, não do lado de casa, né? Uma compra planejada. Eu percebi que nas emergências não tinha como transferir a responsabilidade, eu tinha que tomar a decisão. Não dava para reunir o grupo gestor para escutar, para ouvir, para discutir o assunto, eu tinha que agir. Eu percebi também que eu precisava estar sempre, né, mensalmente ali com o meu demonstrativo de resultado atualizado. Ter uma administradora que me fornecesse essas informações de forma confiável e de forma que eu pudesse ler e entender aonde eu tinha que agir para reduzir despesas ou para segurar despesas. E avaliando ali dentro daquele valor que eu gastava, 70% já estava autorizado. É o contrato com a terceirizada, é a energia elétrica, a água e tantas outras coisinhas, né? A manutenção do portão, a manutenção da cerca elétrica, a manutenção do CFTV, das câmeras, da bomba d'água, do jardim, tudo coisa que já estava autorizado. Então não tinha que ficar me preocupando com aquilo. Eu tinha que me preocupar com o quê? Com os outros 30% que eu tinha que tomar a decisão diariamente. E aí, compra ou não compra uma VAP? Pinta ou não pinta o portão? Compra ou não compra tinta? Compra ou não compra ferro para poder refazer ali, de repente, uma grade, uma grelha? Então, decisões que eu tenho que ter o número na minha mente a todo instante, para poder, ao receber uma ligação, estar no controle e autorizar ou não autorizar de forma consciente. Eu percebi, dentro desse meu planejamento,
que quanto maior o grau de dificuldade, quanto maior o impacto, mais eu precisava do grupo gestor me aconselhando, dividindo comigo essa responsabilidade, para levar a votação dos condôminos. Sabe? Quando você decide estar no controle, jamais você vai precisar falar para as pessoas, eu não sabia. E é isso que eu desejo para você. Eu desejo que você possa estar no controle e que você nunca precise dizer eu não sabia. E que assim você seja um síndico de sucesso, um síndico que tenha qualidade de vida com a família e no seu trabalho pessoal, tá bem? Deseje estar sempre no controle. Você já ouviu, desista disso, deixa isso para lá. Já ouviu essa frase? Eu já. E a quinta dica de hoje, nesse vídeo, é decida continuar. Sabe, pode ser difícil, pode ser desafiador. Várias vezes eu tive vontade de desistir, de seguir adiante nesta atividade de síndico. Várias vezes eu ouvi de pessoas próximas a mim, desiste disso, você não ganha nada com isso, você só está consumindo, né, seus neurônios aí, se preocupando à toa, deixa isso para lá, desiste. Muitas vezes quando recebi uma frase difamatória, quando em público fui exposto, olha, se vocês derem esse voto para ele vai vender o condomínio. Eu já ouvi absurdos como esse, como se isso fosse possível. E muitas vezes em situações tão adversas assim, de 1 ou 2 dentro de 100, te perseguir com situações ridículas, desejarem teu mal, desejarem teu fracasso. Muitas vezes em situações assim eu pensei em desistir. Mas eu queria lembrar para você que você não é síndico por causa desses que reclamam. Você não é síndico, ou você não está no controle, você não administra hoje um condomínio por conta de 1 ou 2 dentre 100, né? 2 insatisfeitos ou 2 que decidiram ir contra você, independente da situação. Você é síndico, você é administrador, você está no controle, porque você tem um sonho. E eu queria falar para você, lembre todo dia do teu sonho, para que você possa decidir continuar. Quando eu comecei, você já deve ter ouvido em algum dos meus vídeos aí a minha história. Quando eu comecei como síndico, eu não queria. Eu até coloquei empecilhos para dar certo, criei situações para que as pessoas desistissem, mas não teve jeito. Tudo conspirou para que eu fosse síndico, Deus quis que eu fosse. E eu fui. E eu vou falar uma coisa para você. Depois que eu assumi, eu comecei então a pensar, veio na minha mente um sonho. Era um sonho de ter ali um lugar mais agradável para as pessoas morarem, o sonho de ter um local mais valorizado, um sonho de ter um custo menor ou de ter benfeitorias melhores. Eu tinha sonhos de ver aquele local melhor. E eu comecei também a construir um sonho para mim dentro desta situação. E hoje estou aqui falando com vocês de tudo isso, dessas minhas experiências. Eu jamais estaria aqui compartilhando minha história, minha experiência, se eu não tivesse decidido dia após dia continuar. Eu gosto muito de uma frase do CEO da Starbucks, e eu tenho ela aqui para falar para você, de Howard Schultz. E ele diz o seguinte: todo mundo começa forte. O sucesso vem para aqueles
que tem um compromisso inabalável de continuar assim até o fim. Meu desejo é que você se lembre do teu sonho quando você assumiu. Meu desejo é que você decida todo dia continuar. Meu desejo é que você continue forte hoje, como quando você começou. Meu desejo é que você continue forte até o último dia do teu mandato. E, quiçá, até aceite um novo mandato. Para manter o lugar aonde você administra um lugar melhor e mais feliz para aqueles que ali convivem. Mas, se você fizer isso, se você assistiu esse vídeo completo, você vai ter encontrado 5 dicas que eu deixei para você de como eu faço para conseguir isso. Porque para conseguir isso é preciso ter tempo de qualidade com a família, e é preciso ter tempo de qualidade com o trabalho, é preciso ter sucesso naquilo que você está fazendo como síndico. E as 5 dicas que eu deixo para você nesse vídeo, recapitulando elas, são: tenha uma comunicação eficaz, transforme críticos em aliados, esteja um passo à frente, né? Planeje estar no controle e decida continuar todos os dias. Até mais e te vejo amanhã em um novo vídeo.